Assembleia Notícias. 2015 foi um ano de muito trabalho, eficiência e transparência na Assembleia. Uma ampla reforma administrativa reduziu gastos e melhorou a qualidade dos serviços. Os recursos economizados serão investidos na saúde pública. A Assembleia aguarda a licitação das ambulâncias a cargo do governo do estado. O projeto Assembleia Itinerante levou serviços ao interior. Foram realizadas dezenas de audiências públicas e aprovadas centenas de proposições e novas leis. A fiscalização foi ampliada com a abertura de 4 comissões de inquérito. Novas frentes parlamentares foram criadas, como a dos municípios da Baixada Cuiabana e a que trabalha pela conclusão do VLT. A Sala da Mulher intensificou suas ações filantrópicas e o Teatro Zulmira Canavarros assegurou a promoção da arte e da cultura mato-grossenses. A Assembleia mudou e o trabalho realizado melhora a vida de todos. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós vamos conversar com o vereador por Cuiabá, Domingos Sávios, do Solidariedade. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado. O vereador que retomou a Câmara depois de ter ocupado uma secretaria importante aqui do município de Cuiabá. Antes de falar dessa retomada do senhor ali, dessa volta ao Legislativo, vamos conversar um pouquinho a respeito das suas ações ali como secretário, né, de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Quais ações o senhor destaca durante esse período que o senhor ocupou a pasta? Bom, nós tivemos várias ações que nós conseguimos implementar e concretizar na Secretaria de Trabalho. A grande ação que nós colocamos foi a entrega da Central de Abastecimento de Cuiabá, uma obra na ordem de 7 milhões de reais. Conseguimos em segundo plano, numa segunda etapa, o anexo 2 da Central de Abastecimento, que foi uma parceria entre a Associação dos permissionários do terminal atacadista e a Prefeitura de Cuiabá. E essa obra aí custou na ordem de 3 milhões de reais. Então nós entregamos aí a tão polêmica central atacadista aqui de Cuiabá. Essa foi a primeira ação nossa à frente da Secretaria de Trabalho. Hoje é uma referência a central de abastecimento, inclusive com relação ao modelo de gestão adotado, que foi elogiado, inclusive, pela própria ministra de Agricultura, Cátia Abreu. É um modelo de gestão que não traz ônus algum para a Prefeitura de Cuiabá. Então, essa foi a primeira ação que nós fizemos. A segunda grande ação foi o programa Qualificar Cuiabá. Nós qualificamos no ano de 2015 e no ano de 2016, agora, aproximadamente 5 mil novos cidadãos para inserirmos aí no mercado de trabalho. Juntamente com isso, criamos o Balcão do Emprego lá no Cine, inauguramos um Cine no Shopping Popular de Cuiabá, reativamos o Cine do Cochipó e também conseguimos aí recordes com relação à inserção das pessoas no mercado de trabalho. Cuiabá, para se ter uma ideia, quando eu deixei a secretaria, com Cuiabá em segunda capital, proporcionalmente, obviamente, a inserir pessoas no mercado de trabalho. A segunda capital no Brasil. Então nós temos um número bastante animador com relação a isso, em decorrência do Balcão do Emprego, em decorrência da inauguração do Cine Municipal, da implementação que nós fizemos nos cines municipais. A terceira ação que nós fizemos também foi resgatarmos aí uma emenda federal do senador Jaime Campos, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá. E aí eu agradeço muito o empenho do prefeito Mauro Mendes também, que nós conseguimos aí colocar à disposição da população rural de Cuiabá 3 patrulhas mecanizadas, né? Então essas foram as principais ações que nós desempenhamos à frente da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Sem contar que nós também entregamos a lei da comida de rua, né? Nós entregamos a lei da comida de rua e também deixei aprovado um plano de trabalho para a reforma da Feira do Porto. E o senhor acredita que durante esse período que o senhor esteve ali no comando da pasta foi suficiente para que o senhor pudesse realizar todas as ações que o senhor tinha em mente? Ou o senhor acredita que de repente se tivesse estendido um pouquinho mais a sua permanência ali, o senhor poderia de repente trazer mais ações? Enfim, como é que o senhor avalia Grande isso? parte das ações nós conseguimos realizar.
né? Confesso que eu gostaria muito de ter conseguido a liberação de 8 milhões de reais para a reforma da Feira do Porto. Esse é um grande sonho meu também. Além da central de abastecimento, o meu outro sonho seria ter conseguido liberar os 8 milhões de reais que nós chegamos de ir até a ministra, pedir para a ministra a liberação desses 8 milhões, mas infelizmente o governo federal estava sem recurso financeiro, já era o final do ano, nós não conseguimos, mas deixamos um plano de trabalho aprovado. Agora eu acredito que até o dia 25 de fevereiro o prefeito Mauro Mendes vai estar assinando a tão polêmica lei de comida de rua de Cuiabá para regularizar aqueles vendedores de alimentos que circulam não só no centro de Cuiabá, mas nos bairros também, para dar uma tranquilidade para aquele cidadão que comercializa o seu alimento. Então, se eu pudesse, se eu ficasse mais aí algum período, talvez eu conseguiria entregar isso, embora seja uma ação que não dependeria só do município de Cuiabá, mas do governo federal também. Esses vendedores, eles já foram retirados das ruas da capital? Não foram retirados, eles estão aguardando a regularização. Né? É lógico que alguns deles vão ser regularizados, mas outros não vão. Outros estão em situação extremamente irregular, como é o caso daqueles da Avenida Beira Rio, em frente ao NIC, que nem com uma ação judicial eles conseguiram ficar. Né? Estavam totalmente irregulares lá, e aí agora eles vão ter que aguardar a promulgação desse decreto, dessa nova lei, para que eles possam estar entrando com um pedido de autorização ou não, para que eles voltem a comercializar naquela região. No caso desses vendedores especificamente, eles dependem dessas vendas nas ruas para poder sobreviver, enfim, é a única renda, em alguns casos, é a única renda da família. Durante esse processo, como que a prefeitura pretende, ou se pretende, não é, fazer alguma coisa para que eles não passem por dificuldades? A prefeitura tem essa preocupação? Bom, nós temos o programa de qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho. Agora, a demanda do cidadão ir para a rua, nós temos que ver aquele que é regularizado. Seria uma injustiça nós permitirmos que todo mundo que quisesse ir para a rua, nós pudéssemos autorizar. Primeiro que a cidade ia virar uma bagunça. Só na Praça Ipiranga, que é a praça mais cobiçada de Cuiabá, nós temos mais de 900 pedidos de vendedores que querem trabalhar lá. Se a prefeitura abrir a mão da lei, as praças de Cuiabá elas vão ser totalmente tomadas. E, consequentemente, nós vamos estar prejudicando aquele cidadão que é regularizado, que tem o seu comércio. Por exemplo, na Praça Maria Taquara, eu recebi a visita de um ex-comerciante que vendia lá refrigerante, suco, salgado, enfim, vendia aperitivos, etc. E ele foi lá na secretaria me relatar o seguinte: olha, secretário, eu abri o meu comércio, eu pago R$ 2.500 de aluguel lá na Maria Taquara, eu pago 2 funcionários, uma cozinheira e um outro que me ajuda no balcão, eu pago imposto para a Prefeitura de Cuiabá, para o governo do estado, para o governo federal. Chegaram 2 cidadãos na frente do meu comércio vendendo o mesmo salgado que eu vendo, vendendo o mesmo produto que eu vendo, e eu terminei ficando prejudicado, deixei de gerar 2 empregos, eu deixei de sustentar a minha família. Isso é uma injustiça. Então nós precisamos medir aquelas pessoas que são regularizadas. Então por isso vai servir a lei, que é para regulamentar aquele cidadão que realmente precisa. O importante dizer é que a pessoa não pode ter aquilo lá é um espaço público. O cidadão que se está vendendo lá, todos têm o direito de vender lá na praça pública, mas nós não podemos permitir que ele se eternize lá. Ali é um espaço público provisório que o município disponibiliza durante um período. Ele não pode ter aquele ponto, o seu ponto, para o resto da vida, até porque aquilo lá é um espaço público. Muito bem, o senhor retornando agora então à Câmara de Cuiabá e volta como líder do prefeito Mauro Mendes ali na casa. Qual que é a principal tarefa do senhor enquanto líder do governo? Bom, primeiro que é uma satisfação para mim ser líder do prefeito Mauro, até porque eu que fazia parte da gestão do Mauro Mendes, acredito na gestão do prefeito, é uma gestão extremamente transparente. Tá aí os números que provam que Cuiabá é uma das capitais com a melhor transparência com relação às cidades do Brasil, com relação às capitais do Brasil. É uma gestão que não tem escândalo de corrupção. Isso conta muito no meio ao mar de lamas que nós estamos acompanhando aí, infelizmente, com tantas denúncias de corrupção. Então, esse é um grande desafio da gente estar defendendo aí a gestão do prefeito Mauro Mendes lá na Câmara Municipal de Cuiabá. O grande desafio, nós sabemos que é um ano eleitoral, é um ano atípico, é um ano
onde as opiniões elas vão aflorar bem mais do que em anos anteriores, e o nosso grande desafio é manter essa sintonia entre o Legislativo Municipal e o Poder Executivo. A Câmara é uma parceira da Prefeitura de Cuiabá, tanto é que nós nunca tivemos assim, grandes problemas com relação a leis que foram mandadas pelo Executivo, nós não tivemos grandes embates. Embates que aconteçam é extremamente natural num processo democrático que nós vivenciamos, principalmente por termos aí uma Câmara com 25 vereadores. É muito difícil você ter uma opinião 100% formada em cima de um assunto. Mas o nosso grande desafio é esse, é manter uma sintonia entre o Legislativo Municipal e o Executivo, sempre defendendo aí os interesses do Poder Executivo, que consequentemente são os interesses da população. Vereador, como que o senhor vai fazer para recompor a base governista do governo dentro da Câmara? Porque no caso do vereador Maurélio Ribeiro, junto com o Renivaldo Nascimento, eles têm adotado um discurso mais oposicionista, não é? Uhum. Como é que o senhor pretende reverter essa situação e trazê-los novamente para a base do governo? Eu não vejo como os vereadores Maurélio e Renivaldo, como vereadores que estão tendo um comportamento oposicionista. É lógico que em uma situação ou outra é natural que um vereador tenha divergências com o Executivo. É natural. E eu respeito a opinião dos vereadores Renivaldo e a opinião do vereador Maurélio. Isso é extremamente natural no processo democrático. O vereador Renivaldo, já tivemos uma conversa muito interessante. O Renivaldo sempre foi base de sustentação do prefeito, do partido da base aliada do prefeito, a base de primeira hora do PDT. Vereador Maurélio também é um companheiro que acompanhou o prefeito, foi secretário de saúde do município, tem algumas colocações específicas na área de saúde que ele tem conhecimento de causa e nós temos que respeitar, né? Então nós estamos tratando da melhor maneira possível. Vale ressaltar que com relação ao Maurélio, do PSDB, é base de sustentação do Mauro, inclusive com uma secretaria municipal, que é o nosso amigo competente Paulo Borges. Né? Então eu vejo como uma pequena divergência que é natural que isso aconteça no processo democrático, e que nós vamos trabalhar para tentar apagar essa divergência, tentar tirar essas dúvidas, né? Mas num contexto geral, o prefeito Mauro, nós temos a grande maioria lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu diria que de 25 vereadores, praticamente 21, 22 estão aí com o prefeito Mauro tranquilamente. Agora é natural que não é porque nós temos 22, 20, 21, que um ou outro não terão opiniões divergentes. Volto a dizer, é natural no processo democrático que um vereador ou outro tenha divergências, tenha opiniões diferentes com relação ao que pensa o Executivo. E é para isso que serve o plenário da Câmara Municipal, é para isso que nós iremos fazer um debate, mas um debate construtivo, um debate que nós podemos ceder, mas que nós vamos tentar também mostrar o que é melhor. Nós podemos ceder um pouco, o vereador cede, nós vamos mostrar para eles o que é melhor para Cuiabá, e é natural, por exemplo, a questão da limpeza pública, a questão da parceria público-privada. Tivemos pedido de vistas, esse pedido de vistas, que foi feito inclusive por vereadores da oposição, foi respeitado isso. É natural que um vereador peça a vista para poder analisar melhor o projeto. Nós respeitamos isso da melhor maneira. Inclusive vereadores da base de sustentação votaram com o vereador autorizando o pedido de vistas. Isso é natural. Agora é lógico que uma opinião ou outra sempre vai ter divergente do Executivo. Com relação às eleições deste ano, o senhor é candidato? Eu não me coloco ainda, eu vou definir isso por volta do mês de maio, né? Eu tenho 4 mandatos na Câmara Municipal de Cuiabá, graças a Deus e à população de Cuiabá que reconheceu o nosso trabalho. Eu sou muito grata à população, eu tenho 4 mandatos e eu estou avaliando bastante se eu vou partir aí para o 5º mandato ou não. O senhor foi eleito vereador pelo PMDB, agora está no Solidariedade. E há um convite do vice-governador do estado para que o senhor vá para o PSD. O senhor já se posicionou, tem um posicionamento já claro com relação a isso? Já está definido no senhor? Já sim, eu estou, digamos, de malas prontas para o PSD, partido do vice-governador, no qual é uma pessoa que eu acredito muito no projeto político do vice-governador, por estar alinhado também com o governador Pedro Taques. Acredito que é um governo de transparência, é um grupo político que eu quero seguir, que eu tenho afinidade política com esse grupo.
já sim passei por alguns partidos, isso é natural, porque hoje você vê muito a questão do grupo político na qual você é inserido. A troca de partido hoje é extremamente natural, até pela quantidade de partidos que nós temos. Isso é extremamente natural. O que hoje nós temos que priorizar é sempre acompanhar aquela pessoa que você acredita, né? Aquele grupo político que você acredita. E eu acredito muito no grupo político do vice-governador Carlos Fávaro, do governador Pedro Táxi e do prefeito Mauro Mendes. No caso do Solidariedade, o senhor não se sente mais inserido no processo? Algo lhe desagradou no de partido forma que de alguma. repente motivou essa mudança? Veja só, quando eu estava no PMDB, e o nosso posicionamento no PMDB era dar continuidade àquele governo. E eu já não estava contente com aquele governo do PMDB, a forma como o PMDB administrava o estado de Mato Grosso, tanto é que vocês estão vendo o que acontece. E na época estava na iminência de ser criado 2 partidos, o PROS, que já declaradamente ia apoiar aquele mesmo projeto do PMDB, e o Solidariedade, que nós havíamos feito uma conversa de que o Solidariedade havia dado a palavra que iria apoiar o governador Pedro Táxi. Eu fui lá, o governador Pedro falou, não, vai para o Solidariedade, que nós temos conversas avançadas que o Solidariedade iria marchar junto com ele. E eu sofri uma grande decepção, que aos 45 minutos do segundo tempo, né, o presidente estadual, na época do Solidariedade, não marchou junto com o Pedro, havia dado a palavra de marchar junto com o PDT na época e eu não sei por que motivos, né, ele voltou e apoiou o ex-candidato José Riva. Então essa foi minha grande decepção no Solidariedade, porque eu falei, nós vamos para o Solidariedade, eu e o vereador Haroldo, mas desde que o Solidariedade acompanhe o projeto do governador Pedro Táxi. Então essa foi minha grande decepção dentro do Solidariedade, mas eu respeito a opinião, tanto é que hoje o Solidariedade é conduzido pelo Manuel da Força, né, pelo Haroldo Cusai, 2 grandes amigos nossos, que nós acreditamos que faça aí uma bela gestão, não uma gestão como teve aquele que antecedeu ambos. Mas eu já havia feito o compromisso com o vice-governador Carlos Fávaro e nós vamos seguir juntos. Muito bem, vereador. A gente quer agradecer então a participação do senhor aqui pelo RDTV. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos à disposição lá na Câmara de Cuiabá. Muito bem, agradecer a companhia sua aí do outro lado, também nos prestigiando nesta entrevista. Pedimos para que você acesse sempre rdnews.com.br/rdtv e até qualquer hora.